nossa força vem lá do fundo da história. É amanhã, ou tem hoje uma vitória. Quem sabe até se é da Guarama esta moça que transforma esta terra de Lolé, esta terra de Lolé, a terra da nossa glória. Olá! Hoje a nossa conversa sobre o tempo dos avózinhos gira em torno do tema As Sainhas de Lolé. Imaginem, a nossa conversa de hoje aborda um assunto que vai, de certo, trazer à colação conversas sobre a água, a sua falta, a sua abundância, a forma como se geria a distribuição da água no nosso território, desde os tempos mais antigos, e ainda como se recorria e usava o sal, bem essencial à vida. Reparem que os povos do interior africano, por exemplo, deslocavam-se centenas de quilómetros para aceder à costa, onde iam trocar os seus produtos, nomeadamente o marfim, pelo sal, que depois traziam de novo para os seus territórios no interior africano e aí podiam fazer trocas e podiam também guardar para si esse bem tão importante para salvaguardar a sua sobrevivência. Apenas a título de curiosidade, há dois viajantes africanos chamados pombeiros que fizeram a travessia da África. Reparem, entre 1802 a 1811. Eram eles Pedro João Batista e Amaro José. É claro que não vamos falar agora destes viajantes, mas apenas para vos dizer que, nos seus registros escritos, eles referem que as populações do interior africano, quando o sal faltava, recorriam à cinza de uma planta autóctone que podia substituir o sal que tanta falta fazia na alimentação e na própria manutenção ou no próprio cuidado com o organismo do ser humano. E as pessoas sabiam onde iam encontrar um substituto do sal, mas é claro que quando o conseguiam obter seria muito melhor. Mas isto para continuar a nossa conversa e para vos dizer que o sal, com certeza, está associado a uma palavra que vocês conhecem, que é a palavra salário. No Império Romano, pagava-se o trabalho com uma quantidade de sal bem precioso, não só para a alimentação, como para a conservação do peixe e da carne. A esta hora já vocês estão a perguntar por que razão estamos aqui a falar de sal e de água, quando a rubrica de hoje é sobre as sainhas de Lolé. Pois bem, é que desde o século XIV, pelo menos o registro mais antigo que encontramos data de 9 de janeiro de 1385, o mestre de Avis, que viria muito brevemente a ser o rei Dom João I de Portugal, ele torna-se rei a 6 de abril de 1385, ordenou que todas as vilas e cidades se preparassem para o cerco e a proteção das populações, precavendo-se com um conjunto de bens alimentares e outros, de modo a protegerem-se e aguentarem o tempo necessário dentro de muralhas contra eventuais invasões e cercos dos castelhanos. Por isso, ordenou, através do seu corregedor, por serviço do dito senhor e prole e honra desta vila, vejam bem, é assim que está no documento, entre muitas outras coisas, que o dito corregedor manda a João Anes, almoxarife, que se presente, ou seja, que seja presente, que faça logo vir todo o sal que está, agora notem bem, nas sainhas acerca da dita vila, perguisa que, se inimigos vierem, que o não achem. Também Joaquim Romero Magalhães, na sua tese de licenciatura sobre o Algarve Económico, que foi publicada em 1970, diz na página 163 o seguinte: em 1561, o rendeiro das Sainhas, e reparem, não diz Marinhas nem diz Salinas, diz Sainhas, de Farroubilhas, mandara fazer muito sal
por ser o verão muito comprido, e isto no século XVI. Quer isto dizer que esta palavra sainhas se prolongou ao longo dos séculos. O que é certo é que ela permanece até aos nossos dias, mas parece-nos que com outro significado. Provavelmente, as sainhas seriam pequenos tanques que ficariam a meio caminho entre Lolé e o mar. Ou seja, entre Lolé e o Ludo, entre Lolé e Farrobilhas, onde se guardava o sal para a alimentação das pessoas e do gado. Onde ficariam exatamente estas sainhas? No ano 2014, conversei com uma moradora do Arieiro e ela explicou-me que havia o sítio das sainhas algures no Arieiro. Mas que a ideia que ela tinha é que se guardava água nessas sainhas. Há pouco tempo voltei a falar com outras pessoas sobre este assunto e confirmaram-me que as sainhas eram pequenos tanques que se situavam junto aos grandes tanques, como por exemplo aqui em Lolé, que havia o tanque do Reca ou o tanque do Canha, e tinha as suas sainhas, era o tanque mais pequeno, onde os agricultores colocavam a água e era desse tanque mais pequeno que retiravam essa dita água para regar as suas hortas e para o seu uso cotidiano, naturalmente. O que é certo é que há muito poucos dias uma senhora me disse que no Arieiro, em terrenos abaixo da escola primária, havia sainhas, sim, que eram pequenos buracos na terra, muito provavelmente em argila, onde se guardava a água para o gado. Isto volta-nos a fazer pensar que, muito provavelmente, os lugares onde se guardava o sal, as ditas sainhas, poderiam ter sido tanques ou buracos ou covas feitas no terreno onde as pessoas guardariam o sal. Seria muito difícil ir ao litoral, ou ao Ludo, ou a Farrobilhas, ou onde houvesse salinas, buscar sal para as pessoas de há uns séculos atrás, porque os caminhos eram perigosos e difíceis. Mas nos tempos mais modernos, as estradas foram melhorando, as vias ficaram menos perigosas, digamos assim, e as pessoas já puderam ir buscar o sal ao território onde ele era produzido. Ora, é muito provável que então essas covas, esses tanques, as ditas sainhas, deixassem de ter aquela função imediata para a qual foram criadas e então passaram a ser lugares de guarda ou de reservatório de água. O que é certo é que o sal, para além de servir à alimentação e à conservação dos alimentos, servia também para os animais. As pessoas davam o sal aos porcos, às vacas, nomeadamente com a preocupação de não só os animais beberem mais água, abrir-lhes mais o apetite, portanto os animais queriam comer mais e, portanto, os porcos engordariam mais depressa e as vacas produziriam mais leite. Podemos, pois, calcular que para um tempo mais antigo, os nossos avózinhos do século XIV, XV, XVI e XVII teriam as sainhas para guardar o sal, que tão longe ficava para irem buscar com mais frequência, optando por recorrer às sainhas mais próximas, e que a palavra terá permanecido para o pequeno tanque com água em alternativa ao tanque maior. As certezas que nós temos são apenas aquelas que os documentos têm escrito, e claro que as memórias das pessoas também nos têm dado. E esses documentos, para além de terem sido estudados por variadíssimos investigadores, não posso deixar aqui de nomear alguns autores que referem as sainhas: Luís Miguel Duarte, Helena Cruz Coelho, Joaquim Romero Magalhães, Fátima Botão. Mas as dúvidas são muitas. Pequenos tanques de sal? Pequenos tanques para a água? Enfim, o certo é que as sainhas de Lolé são centenárias. Até à próxima. Nossa força vem lá do fundo da história.